De volta, tomando um cafezinho lá? Consegui aqui um muito bom. Bom, olha a questão, por favor, 6. Perdão, 6 não. É 6, né? Ele fala o seguinte, ó. A substituição da forma verbal desenvolveram por desenvolveu manteria a correção gramatical do texto. Ele propõe a você a troca de um verbo que está no plural por um verbo que está no singular. Isso é possível? Em alguns casos, sim. Em alguns poucos casos, trocar um verbo do singular pelo plural ou o plural pelo singular é possível. E é muito importante que você saiba quais são esses casos em que essa troca é possível, tá? Porque o CESP gosta muito deles. Não estou dizendo que serão sempre possíveis essas trocas, nem que nunca serão possíveis essas trocas também. De vez em quando, é raro, mas pode ser que você consiga trocar o verbo do singular pelo plural ou do plural pelo singular em alguns específicos casos. Vejamos se é um desses casos. Primeiro vamos ao texto. Lá na linha 22, onde é que está? Achei. Ó, na pesquisa, eles constataram que menos de 1/3 das companhias desenvolveram, ó, menos de 1/3 das companhias desenvolveram. Presta atenção aqui, por favor. Quando eu falo menos de 1/3 das companhias desenvolveram, sabe quem foi que desenvolveu? 1/3 das companhias. Este é o núcleo, este é o sujeito da oração, tá? O núcleo do sujeito aqui é a palavra terço. O que acontece? Quando o núcleo do coletivo é uma fração, é uma indicação de fração ou porcentagem, ou núcleo coletivo, você tem duas formas de fazer concordância. Você pode concordar com o próprio núcleo coletivo, ou então um núcleo que expressa porcentagem, ou você pode concordar com a especificação. O autor do texto preferiu concordar com a especificação, mas ele poderia também ter concordado com o núcleo. Então, sim, você pode trocar desenvolver por desenvolveu, tá? Vou repetir. Isso vai acontecer quando você ver que o núcleo do sujeito é um coletivo ou uma indicação de porcentagem seguido de uma especificação. Vamos ver aqui, ó, com porcentagem agora. Suponha que ele diga para você 1,8% das pessoas tem ou tem. Por que ambas as formas são corretas? Eu posso concordar com este 1, e é muito importante, se ele colocar um número quebradinho assim, 1,8, 2,9, que você entenda que a concordância é feita com o numerador, ou seja, com o que vem antes do ponto, tá? Ou você pode concordar aqui com a especificação e falar tem. Ambas as formas são corretas. Note que é muito importante que você entenda que é comum que eu fale uma coisa, você escute outra, ainda diga que fui eu que falei. Olha o que eu disse e olha o que o seu coração absorveu de forma equivocada. Eu falei o seguinte, ó, quando o núcleo é um percentual ou coletivo, seguido de uma especificação, você pode concordar com o núcleo ou com a especificação. Você vai dizer para sua mãe hoje na hora do jantar, meu professor falou que núcleo coletivo ou percentual com especificação admite que o verbo fique no singular ou no plural. Eu não falei isso. Eu falei que se o núcleo for coletivo ou indicar porcentagem, estiver seguido de uma especificação, você pode concordar com o numeral que indica a porcentagem ou o núcleo coletivo ou com a especificação. Por que não é a mesma coisa de falar singular ou plural? Você não pode desconsiderar a possibilidade de o cara, de pura maldade, fazer a seguinte construção. 0,8% da população vive ou vivem. Aí vem o CESP e fala o seguinte, ó, no texto original vai estar vive. Aí ele fala assim, ó, a substituição de vive por vivem manterá a correção gramatical de segmento. Suponha que você tenha entendido errado o que eu disse, tá? Ah, eu lembro. Ele falou que se houver núcleo percentual ou coletivo seguido de uma especificação, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Eu nunca disse isso para você. Eu falei que ou você concorda com o numeral ou o núcleo coletivo ou com a especificação. A questão é que zero é singular e população também é um termo singular. Então, só esta forma é possível.
Então não vá cair nessa, tá? Se o núcleo é coletivo ou uma fração ou um percentual e você tem uma especificação, você pode concordar o verbo com o núcleo ou com a especificação. Um caso com coletivo agora, por sinal, com coletivo é muito mais comum, tá? Nas provas, a maioria dos homens, provém. Aproveitando para poder relembrar com você estes verbos que recebem acento agudo no singular e acento circunflexo no plural, tá? Todos os verbos que são oxítonos com em, mantém, detém, contém, retém, provém, advém, você emprega acento agudo no singular e circunflexo no plural. Vamos lá. A maioria dos homens é o sujeito, o núcleo é a maioria. Não é homens por causa da preposição. Só que maioria é um núcleo coletivo, né? Se eu tenho um núcleo coletivo com uma especificação, eu posso concordar o verbo com o coletivo ou com a especificação. Ambas as formas são corretas. A maioria dos homens provém ou provém, tá? Isso não quer dizer que você pode botar no singular ou no plural, não é isso. Quer dizer que você pode concordar com o núcleo ou com a especificação. Ele pode, maldosamente, colocar os dois no singular ou os dois no plural. Se ele colocar os dois no singular ou os dois no plural, o verbo vai ficar só no singular ou só no plural. Então fique atento a essa possibilidade de o cara de vilania, crueldade, satanice, colocar os dois no singular ou os dois no plural, tá? No texto aí ele bota 1/3 das companhias. Terço é um núcleo que estabelece fração, né? Você pode concordar com ele, ou você pode concordar com a especificação, tá? Isso só acontece quando o núcleo é coletivo, indicador de porcentagens, ou indicador de fração, seguido de uma especificação. Você pode concordar com qualquer um dos dois. A afirmação aí, portanto, corretíssima. Note que, é claro que eu tenho medo de falar isso para você, e você achar que isso é uma coisa que vai acontecer sempre, mas cá entre nós, hein? Segredo nosso, tá? Na maioria dos casos, as afirmações corretas do CESP são secas, são objetivas, porque ele não explica por que as duas formas são possíveis, reparou? Ele só diz que é possível só. Quando o CESP começa a explicar demais, geralmente a afirmação está errada. Não posso afirmar categoricamente que isso sempre vai acontecer, seria um equívoco da minha parte. Mas as afirmações corretas do CESP tendem a ser bastante sintéticas. Note que ele só fala o seguinte, a troca de x por y mantém o texto correto. Geralmente ele poderia falar, a troca de x por y estaria correta por tratar-se de um núcleo coletivo seguido de especificação. Ele não ia dar essa vantagem de explicar a você por que seria possível. Ele fala que é possível só de forma seca e objetiva, tá? Printe este quadro aqui para nós prosseguirmos. Vamos lá, pessoal. Número 7. Sem prejuízo da correção gramatical do sentido original do texto, a forma verbal restam poderia ser substituída por mantém-se. Ainda que ele tenha proposto a troca por um verbo diferente, o mais importante a reparar aí é que ele propôs a troca de um verbo no plural por um verbo no singular. Nós acabamos de ver que isso pode ser possível em alguns casos, mas olha o enunciado, tá? Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto. Então ele quer correção e sentido. Ele quer correção e sentido. Tá legal? Vamos ver, olha só. Lá na linha 26 do texto ele diz o seguinte, a partir do período da linha 24. Além disso, apenas 10% das empresas estão conseguindo captar o valor total da sustentabilidade, enquanto muitas companhias restam presas na divulgação. De novo, tá? Além disso, apenas 10% das empresas estão conseguindo captar o valor total da sustentabilidade, enquanto muitas companhias, restam
presas na divulgação. Bom, ele propõe a troca do restam por mantém-se. Vamos ver como é que funciona a mente do nosso concorrente? Compreender como pensa o inimigo é importante para que você possa derrotá-lo, né? Seu inimigo é o seu concorrente, não é isso? Ponha-se no lugar do seu concorrente. Aquele cara que tem uma noção de interpretação razoável, mas que negligencia a gramática. Faça a troca de restam por mantém-se para mim, por favor, pondo-se no lugar daquele concorrente, que é um cara que leu já uns 4 ou 5 livros, mas não estudou gramática, tá? Olha como é que a frase ficaria trocando restam por mantém-se, tá? Eu vou ler para você, a leitura é importante. Além disso, apenas 10% das empresas estão conseguindo captar o valor total da sustentabilidade, enquanto muitas companhias mantêm-se presas. Enquanto muitas companhias mantêm-se presas. Que frase linda! Enquanto muitas companhias mantêm-se presas. Ele vai achar essa frase lindíssima, belíssima, e vai dizer assim, ó, não só manteve o sentido, como ficou ainda mais bela e bonita a frase. Aí vem você, meu orgulho, perspicaz, sagaz, macrocéfalo e observador, que nota que esta troca seria completamente equivocada, porque muitas companhias é um sujeito que está no plural, e ele propôs a troca por um verbo no singular. Ou seja, manteria o sentido, mas a correção gramatical iria para o inferno. Então, a afirmação errada, errada, errada. Só estaria certo se ele dissesse mantém-se com acento circunflexo. Acabei de explicar. Mantém, detém, contém, retém, provém, advém, acento agudo no singular e acento circunflexo no plural, tá legal? Então, muito cuidado. Quando você vir que ele propôs a troca de um verbo no singular pelo plural, isso pode estar certo? Pode estar certo, naquelas especificações a que me referi antes. Não sendo um caso de núcleo coletivo, fração ou porcentagem, seguido de uma especificação, é improbabilíssimo que a troca do singular pelo plural mantenha o sentido e a correção. Neste caso aqui, por exemplo, o sentido se manteria, ficaria até mais legal, só que a correção gramatical iria para o inferno, porque muitas companhias no plural com o verbo no singular vai de encontro às normas de concordância, tá? Afirmação errada, portanto, tá legal? Vamos à oitava. Olha o enunciado, depois nós vamos ao texto, tá? Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a forma verbal a poderia ser substituída por existem, existe, ocorre, tem e tem. Se você voltar ao texto, vai ter que descobrir primeiro qual é o sentido do verbo haver lá na linha 12. Ele fala assim, ó, mas há exceções. Ó, a frase é a seguinte, mas há exceções mesmo? Perdi. Aqui. Quando você diz mas há exceções, esse verbo haver aqui, ó, ele é sinônimo de existir ou ocorrer, tanto faz. Você poderia falar, mas existem exceções, mas ocorrem exceções, sem problemas, tá? Só que há um detalhe. Quando você empregar o verbo haver na acepção de existir, ele vai ser um verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Quando o verbo haver é igual a existir ou ocorrer também, ele vai ser um verbo impessoal, né? Sem sujeito e sem plural. Agora, o verbo existir e o verbo ocorrer, ou o verbo ocorrer, ele é um verbo pessoal, personalíssimo, com sujeito e com plural. Tá legal? Analisemos agora, por favor. Quando ele fala aí, mas há exceções, vamos julgar as trocas que ele propõe. Na letra A ele diz, mas existem exceções. Ele quer a troca certa? Sim. Então, logo de cara já é a letra A. Mas existem exceções, mas existem exceções, mas existem exceções. O que existe? São exceções, né? O verbo existir teria exceções como sujeito. É interessante que se você fala mais há exceções, exceções é o sujeito. Quando você fala mais há exceções, exceções é o objeto direto. É o tipo de coisa que você abre o coração e aceita, tá? Quando eu falo existem exceções, o que existem exceções? Exceções existem, exceções, sujeito. Mas há exceções,
exceções viram objeto direto, tá? Quando o verbo existir é empregado, ele sempre tem um sujeito. Quando o verbo haver é empregado como existir, ele sempre tem um objeto direto. Cuidado, por isso que o verbo não fica no plural, porque ele não tem um sujeito com o que concordar, tá? A letra B estaria errada porque não teria concordância, né? Existem exceções, seria igual aos cachorros latiu. Os cachorros latiu. Não, exceções existem, não existe, né? A letra C teria o mesmo problema, exceções ocorrem. Não, exceções ocorrem. Os verbos existir e ocorrer são verbos normais, pessoais, com sujeito, com plural, tá? Tem, cuidado. Talvez uma das armadilhas mais características do CESP. Propor que nós façamos uma coisa na escrita que é muito comum que nós façamos quando falamos. Acredite, olha esta frase aqui, ó. É muito gostosinho falar assim, né? No livro tem referências a isso. Nós falamos assim, né? No livro tem referências a isso. Aí o CESP, para te enganar, fala assim, não, tá errado. O certo seria falar tem, com chapeuzinho. E aí você trouxa cai. Não seja mais trouxa não, tá? Nem assim, nem assim. Não se pode empregar o verbo ter na acepção de existir. É muito gostosinho falar assim, no Brasil tem muitas pessoas desabrigadas. Não, no Brasil há ou existem muitas pessoas desabrigadas. Na minha mão tem 2 canetas. Na minha mão há ou existem 2 canetas. Nesta folha tem muitos capítulos. Nesta folha há ou existem muitos capítulos. Empregar o ter na acepção de existir ou haver é equivocado. Naquele lixo tem muito papel reciclável. Naquele lixo há muito papel reciclável. Naquele lixo existe muito papel reciclável. Empregar o verbo ter na acepção de existir é equivocado gramaticalmente. Cuidado, tá? Não importa se é singular ou plural. Não se emprega o verbo ter na acepção de existir. Você não pode mais falar assim, olha, no meu coração tem uma mágoa. No meu coração há ou existe uma mágoa. Empregar o verbo ter na acepção de existir é totalmente equivocado. Tá legal? E aí não importa se é tem no plural ou tem no singular, tá? Ambas as formas são erradas. Não se emprega o verbo ter na acepção de existir, tudo bem? Printe este quadro para que nós prossigamos. São quantas questões aí? São 20, né? Dá para a gente poder fazer aí até a questão 10 com qualidade. Mas o gabarito está aí atrás. Caso haja alguma dúvida, envie. Vamos lá. Questão 9. Eu digo corrigir com qualidade, você não está aqui para que eu dê o gabarito solto para você, né? Você quer comentários. E você vai perceber que quando você resolver as questões por você mesmo, vai encontrar as respostas de muitas questões pelas explicações que você já teve. Nas demais questões que eu não vou corrigir porque não vai dar tempo, se você encontrar alguma dúvida, você vai printar e vai mandar para mim, manda para o Fórmula, que o Fórmula me encaminha sem nenhum problema e eu comento na próxima aula sem nenhum problema, tá? Número 9, pessoal, olha o enunciado, ó. Na linha 1, seria incorreto o emprego do verbo ser no plural, serem. Ele propõe a troca de ser por serem. Vamos lá? Saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não ser feitas. Ó, coisas que devem ou não ser feitas. Qual é a afirmação? Sim, onde é que tá? Tá. Na linha 1 seria incorreto o emprego do verbo ser no plural, serem. Vamos lá. Quando você emprega uma locução verbal, por exemplo, ó, eu posso sair. Eu devo sair. Ó, ele pode dizer. Ele deve dizer. Vamos lá. Ele havia
de saber, ele pôde decidir. Geralmente as locuções verbais mais clássicas são formadas por uma sequência de dever ou poder ou haver mais um verbo no infinitivo. Infinitivo é aquele verbinho que termina com R, tá? É o caso aqui, ó. Coisas que devem ou não ser. Ficou um pouquinho separadinho para te confundir mais, tá? Mas como é que você bota no plural? Eu posso sair, eu devo sair. O plural de eu, nós. Bom, o plural de posso é podemos. O plural de devo é devemos. Você pluraliza o auxiliar e o principal não se mexe. Nós podemos sair, nós devemos sair, tá? Bom, ele, se eu colocar eles podem dizer, eles devem dizer. Quando você bota um sujeito no plural com uma locução verbal formada por auxiliar mais infinitivo, você só mexe com o auxiliar, nunca com o infinitivo. Ele havia de saber, eles haviam de saber. Ele pôde decidir, eles puderam decidir. Ou seja, quando você põe uma locução verbal no plural, só quem se altera é o primeiro verbo, é o chamado verbo auxiliar. Então este verbo aqui nunca poderia estar no plural. Se eu colocasse aqui, ó, coisas que devem ou não ser feitas, coisas que devem serem, ia ficar horroroso. Seria como se eu dissesse, os cachorros começaram a latirem. Não, os cachorros começaram a latir. Não se pluraliza o verbo no infinitivo de uma locução verbal. Os primeiros verbos, os chamados auxiliares, é que se flexionam. Os segundos verbos vão ficar sempre da mesma forma, inalterada, quando forem formas no infinitivo. Tá? Você não pode falar, por exemplo, ontem nós começamos a estudarmos. Não, ontem nós começamos a estudar, né? Você não flexiona o infinitivo, tá legal? Então, veja a afirmação. Cuidado com a dupla negação, hein? Ele fala o seguinte, ó. Na linha 1 seria incorreto o emprego do verbo ser no plural. Certo. Se ele diz que seria incorreto o que realmente seria incorreto, a afirmação está certa. Olha a sua mente, como é que funciona com isso. Se ele diz que seria incorreto o que realmente seria incorreto, a afirmação está certa. Quando o CESP diz que está errado o que realmente está errado, a afirmação está certa, concorda? Quando o CESP diz que está errado o que realmente está errado, a afirmação está certa e não errada. Tá legal? Cuidado, tá? Número 10. Lá embaixo, olha o enunciado. A correção gramatical e a coerência do texto. Professor, o que é coerência? É interessante que quando o CESP fala em manutenção da coerência do texto, olha que bizarro, isso pode significar uma certa alteração de sentido, mas tem que manter o texto coerente, tá legal? Vou te dar um exemplo, olha só. O homem foi preso por ter, agredido a mulher. O homem foi preso por ter agredido a mulher. Se a banca propuser a troca de agredido por caluniado, o homem foi preso por ter caluniado a mulher, isso não mantém o sentido, mas mantém a coerência, concorda? Porque você pode ser preso por agredir ou por caluniar. Ou seja, é importante que você entenda que quando ele fala em manutenção da coerência, ele tem que fazer uma proposta de alteração que não necessariamente mantenha o sentido, mas que necessariamente mantenha a frase obedecendo aos princípios da verossimilhança, da lógica, da coerência, tá? Se você diz, por exemplo, ó, Maria separou-se de João por ele tê-la traído. Maria separou-se de João por ele tê-la traído. A banca propõe a troca de traído por ofendido. Maria separou-se de João por ele tê-la ofendido. Isso mantém o sentido? Não, mas mantém a frase coerente, porque há coerência em separar-se de alguém que traia você, assim como há coerência em separar-se de alguém que ofenda você. Entendeu? Vamos lá. Então ele propõe o seguinte, ó, a correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso a forma verbal levou fosse substituída por levaram. Mais uma vez ele propõe a troca de um verbo do singular pelo plural. Analisemos. Lá na linha 23. Onde é que está? Tá. Lê o quarto parágrafo comigo, tá? Cerca de 3 séculos depois, Portugal lançou-se em uma expansão de conquistas que, à imagem do que Roma fizera, levou a língua portuguesa a remotas regiões. Primeiro compreendamos por que este verbo está no singular, tá? Cerca de 3 séculos depois, Portugal lançou-se a uma expansão de conquistas
que levou a língua portuguesa. Então, olha só, o levou concorda com expansão. O levou concorda com expansão. Se ele colocasse levaram, a frase continuaria correta e coerente, só que passaria a concordar com conquistas. Aí, ó. Vamos lá. Onde é que está? Tá. Uma expansão de conquistas que a imagem do que Roma fizera levaram a língua portuguesa a remotas regiões. Isso manteria a frase correta e coerente. Tanto é correto falar que a expansão levou, quanto que as conquistas levaram. Ambas as formas são corretas, tá legal? E é perfeitamente coerente dizer que a expansão levou a língua a outras regiões e que as conquistas levaram a língua a outras regiões. Então é uma troca que mantém a frase correta e coerente, tá? Só que há um detalhe nesta construção. O sujeito da oração não é nem expansão, nem conquistas. O sujeito é o que. Voltamos mais uma vez a uma questão que incomoda a todos os meus alunos, a chamada função sintática do pronome relativo, que, acredite, será assunto de uma das nossas aulas. Eu vou trabalhar com você com a função sintática dos pronomes relativos. Uma das aulas que nós teremos aqui vai tratar especificamente disso, da morfossintaxe do pronome relativo. Como se reconhece um pronome relativo, não só o que, mas também o cujo, o onde, o qual, e qual é a função sintática que ele pode desempenhar. Então, a número 10, a afirmação correta. Se você mantiver levou, é porque se concorda com expansão. A expansão levou. Se você botar levaram, compreender-se-á com isso que as conquistas levaram, tá legal? Afirmação correta, print este quadro, que a gente consegue fazer mais umas aí. Vamos à questão 11. Ele fala o seguinte, ó. A forma verbal impõe está no plural porque concorda com o termo instituições. Qual é a condição para isso estar certo? Instituições tem que ser o sujeito ou o referente de um relativo que tem instituições como referente, tá? Analisemos. Lá na linha 24 está assim, olha só. A partir da 22, o perfil e a política das instituições em que estão inseridos, entre outros aspectos, impõe a agenda dos estudos do momento. De novo, o perfil e a política das instituições em que estão inseridos, entre outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do momento. O verbo impõe concorda com perfil e política. Por que não pode ser o termo instituições? Analisemos lá. Olha só. O perfil e a política das instituições. Olha essa preposição enorme que aqui está. Tá vendo? O núcleo do sujeito é um termo que não é preposicionado. Cuidado, tá? Neste caso, a preposição nos ajuda, porque você sabe que, uma vez que o núcleo do sujeito seja um cara que não pode ser preposicionado, quando você vira um termo preposicionado e a banca propondo que o verbo concorda com este termo, a afirmação vai estar tecnicamente errada, uma vez que termos preposicionados não podem ser o sujeito da oração. Tá legal? Cuidado, então, a afirmação errada. É uma questão fácil de fazer, porque basta que você encontre o sujeito. Foi o que eu disse a você. Quando o CESP diz que o verbo concorda com X, X tem que ser o sujeito. Especificamente o núcleo do sujeito, né? Toda vez que o CESP disser que o verbo concorda com X, X tem que ser o sujeito. Ou o referente de um pronome relativo. Por exemplo, ó. Há crianças que lutam. Se o CESP disser para você que este lutam está no plural, em concordância com crianças, a afirmação está correta. Ele só não pode falar que crianças é o sujeito, porque o sujeito aqui é o pronome relativo que.
E este é um dos assuntos que nós veremos quando trabalharmos aí com a morfossintaxe dos pronomes relativos. Então, o verbo sempre está em concordância com o sujeito ou com o referente de um pronome relativo, quando o relativo é o sujeito, tá? E aí nós teremos uma aula que vai trabalhar especificamente com a morfossintaxe dos pronomes relativos. Você vai saber identificar quando há um pronome relativo e quando o pronome relativo desempenha a função sintática de sujeito. Tudo bem? Vamos a 12 aí? Olha só. De vez em quando, é raro, de vez em quando o CESP trabalha com questões que trabalham com poesias, né? E quando ele trabalha com questões que trabalham com poesia, você tem dois problemas, porque primeiro que as poesias não trabalham com uma gramática rígida, né? Elas podem ter uma gramática própria. E segundo que se a questão envolve interpretação, eu fico imaginando você no dia da prova tenso, louco para passar, louco para sair daquilo ali logo e preocupado com a interpretação de caracteres mais poéticos, né? Mas vamos lá, olha só. Eu vou ler com você a poesia, vou passar os olhos por ela, para tirar algumas informações importantes que possam ser úteis para a resolução da questão aí. A poesia é assim: cheguei na beira do porto, onde as ondas se espraia. Obviamente o texto tem desvios gramaticais que são propositais, né? As garças da meia volta senta na beira da praia, e os cuitelinhos não gosta que o botão de rosa caia. Quando eu vim de minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei no Mato Grosso e dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalha. A tua saudade corta como aço de navaia. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Bom, é óbvio que os erros foram propositais. É óbvio que a intenção do autor era reproduzir um tipo de linguagem que se adequa ao contexto em que se insere a poesia. Ele quer reproduzir o falar de uma pessoa humilde. Ele quer reproduzir o falar de uma pessoa que se expressa sentimentalmente sem se preocupar com princípios gramaticais, com princípios normativos, tá? Professor, se pode cair? Não só pode, como cai, evidentemente, tá? Vamos lá. No texto, observa-se, opção por opção, tá? Letra A. A ausência de concordância verbal no verso 5. Verso 5. 1, 2, 3, 4, 5. E os cuitelinhos não gosta. Não há nenhum erro de concordância aí. Quem não gosta é o cuitelinho. Cuitelinho está no singular. O verbo gosta está no singular, então não há nenhum erro de concordância aí, concorda? Beleza, você encontra erros de concordância no texto todo, especificamente, mas não no verso a que ele se referiu. Cuidado. B. Concordância entre o artigo, o substantivo e o verbo no verso 17. E o zóio se enche de água. O zóio se enche d'água. Quando ele fala aí, o zóio se enche d'água, o zóio se enche d'água tem concordância entre os e óio? Não, né? O zóio se enche. Ele está colocando o os no plural para remeter à ideia de que são olhos, e o verbo enche no singular não concorda com nada disso, né? Então há uma total discordância aí. Letra B está errada. Letra C, concordância nominal e verbal nos versos 13 e 14. A tua saudade corta. A saudade corta. Perfeito, né? Como o aço de navaia. Perfeito, só, como aço de navaia. Você tem aí perfeita concordância verbal e nominal. Ah, professor, mas está escrito errado o zóio. Ele falou da grafia da palavra. Ele falou em concordância. A concordância está perfeita na 13 e na 14, tá legal? Então, aí letra C está correto. É a resposta. A letra D, a ausência absoluta de concordância entre o artigo e o substantivo em muitos casos, né? Mas não todos. Em muitos casos, mas não todos. Quando ele fala a ausência absoluta de concordância entre o artigo e o substantivo, em muitos casos, mas não todos. Por isso que ele não pode falar a ausência absoluta de concordância, entendeu? Em alguns casos ele vai acertar. Olha o último verso, ó, à vista. Ele acertou. Então ele não pode falar a ausência de concordância absoluta. Existem alguns versos em que há concordância entre o artigo e o substantivo. A ausência de concordância nominal e verbal no verso 6. Que o botão de rosa caia. O botão de rosa caia, está perfeita. Não há nenhuma falta de concordância aí. O texto é maldoso, a questão é maldosa, porque ela diz que existem erros em todos os versos. Não, alguns versos, apesar de não obedecerem aos princípios normativos de grafia, obedecem perfeitamente aos princípios de concordância aí. Então a resposta é a letra C.
concordância nominal e verbal nos versos 13 e 14. Quer dizer que nos versos 13 e 14, a concordância, tanto a verbal quanto a nominal, né, foi obedecida perfeitamente. Ó. A tua saudade corta, singular com singular, como aço de navalha. Tá? Vamos ver como é que você vai proceder agora? Bom, acabou esta aula. Você vai pegar lá o seu Nescau geladinho, seu cafezinho, tá? E vai acabar de fazer as questões consultando o gabarito. Você vai acertar a maioria delas, posso já prever. As questões cuja resposta você não entender ou com cujo gabarito você não concordar, você vai anotar e circulá-las e vai enviar para mim, tá legal? Ou pelo Instagram do Fórmula, ou para mim. Quem tem meu WhatsApp aí pode mandar à vontade, printa e me manda, para que eu possa dirimir as suas dúvidas. Só que aí você terá feito 25 questões. Qual foi o nosso acordo? 50 questões. Só que nós fizemos duas matérias hoje, né? Nós fizemos acentuação gráfica, algumas questões de acentuação gráfica e algumas questões de concordância. Então você pode subtrair o que você fez hoje, mas eu preciso que você faça 50 de acentuação e 50 de concordância. Preciso muito que você faça. Eu e você precisamos disso. A sua aprovação me é importante. A sua aprovação me deixa feliz por vários aspectos, tá? Para você passar, você precisa fazer 50 questões de cada um dos assuntos. Você teve hoje aqui uma base muito importante para que você sofra pouco com essas questões. Mas você vai sofrer. Você vai encontrar algumas questões com cujas respostas você não vai concordar. E é muito importante que você analise os comentários que aparecem no QConcursos ou no TEC, eu não sei qual é o site de questões que você usa, mas você tem que ter um site de questões, você precisa ter um site de questões com plano anual de preferência, tá? Para ficar mais barato e para você ter mais questões. E se por acaso você vir uma questão lá que você não entenda, mesmo olhando os comentários, é importante que você envie essa questão para o Fórmula para que eles me encaminhem, ou quem tem meu WhatsApp manda para mim, ou então manda pelo meu Instagram lá que eu comento com você depois, tá? Faça 50 questões de cada, depois disso você vai se considerar, poxa, agora eu posso descansar, agora eu posso assistir a um capítulo da minha série, mas só depois que você fizer 50 de acentuação, 50 de concordância. Só para fechar, se você não conseguir achar 50 questões de acentuação gráfica do CESP, faça também da CES Gran Rio, faça de outras bancas, tá? Fundação Carlos Chagas você vai encontrar menos ainda, porque eles não ligam muito para acentuação gráfica, não. Agora, a concordância, duvido que você não encontre 50. Como é um assunto muito frequente, você vai encontrar 500, mas 50 questões de cada assunto já está ótimo já para que você possa se sentir assim tranquilo com relação àqueles assuntos lá, tá? Então, pessoal, 50 de acentuação, 50 de concordância. Semana que vem nós vemos de novo. Um abraço, boa tarde a todos.